Olá, vamos então para a nossa mesa de encerramento do 8º Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. Compõe a mesa aqui comigo, a professora Marta Saad, coordenadora aqui do nosso congresso, o Ivo de Franco, foi consultor do Internet Lab na montagem desse evento, e a Lilian Sintra de Mello, que é secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, do Governo Federal, e que vou apresentar agora para fazer a nossa palestra de encerramento, né? A Lilian é doutora e bacharel em Direito aqui por essa casa, com período de mobilidade internacional como pesquisadora visitante em Harvard, participou do programa de intercâmbio na CESPO, foi coordenadora aqui do grupo de Direito e Pobreza nessa faculdade, professora doutora substituta de Direito Comercial na UNB, e também, antes de ir trabalhar no Ministério da Justiça, também foi assessora do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Lilian, é um prazer enorme te ter aqui conosco. Acho que, sabendo que assim, a secretaria é uma secretaria super recente, né? Ela foi criada no começo desse mandato, né, do presidencial. Então, é uma secretaria que não tem nem 2 anos. Fizemos 1 ano essa semana. Fizemos 1 ano essa semana. E com a equipe sendo montada, né? Com o escopo a ser defendido, né? Porque todo órgão que surge tem que mostrar o que veio, né? Mas que, como estávamos falando, uma secretaria também com uma agenda cheíssima de assuntos num leque muito grande e que, do ponto de vista da sociedade civil, acho que é justo dizer, assuntos que fazem muito sentido de serem tratados a partir da ótica dos direitos, né? Então, com isso, a gente fez esse convite muito animado para ouvir como tem sido esse ano, e para entender como que a Secretaria tem visto esse assunto do processo penal na era digital, né, na defesa de direitos, em especial nas atividades de inteligência, como a gente estava dizendo, mas também de persecução penal, de investigações criminais, de prevenção e também de segurança pública. Enfim, Lilian, muito obrigado por você estar aqui conosco. Fica à vontade para fazer sua palestra, e aí a gente vai fazer, ao final da palestra da Lilian, uma pequena rodada de perguntas para quem tiver alguma dúvida para esclarecer. Depois a gente encerra o nosso evento. Por favor. Pega aqui. Deixa eu ligar aqui. Sim. Bom dia a todas e todos. Uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço à professora Marta, ao Chico, ao Ivan. Sempre uma alegria poder retornar a São Francisco e ainda mais para debater esse tema e olhando para também, né, uma audiência super qualificada. Eu acompanhei uma parte do painel anterior com debates muito relevantes, atuais e também assim com uma necessidade cada vez maior de que a gente trate do tema e encontre as soluções para esses tipos de questões que estão sendo colocadas aqui. Então, fica meu super agradecimento e registrado que é uma honra estar aqui com vocês hoje. Acho que essa semana também estava até comentando aqui antes da gente começar, é uma semana, parece que assim, tudo estava a favor do digital, aparentemente. Uma semana cheia de coisa, mas que a gente teve finalmente o começo da discussão e espero que a gente consiga caminhar nesse tema no Supremo Tribunal Federal com relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Também a gente teve o PL 2628, que ficou conhecido como ECA Digital, aprovado na Comissão de Direitos Digitais do Senado. Acho que foi um papel muito, muito importante desempenhado pelo Senado, sinalizar, né, o que o mandamento constitucional já diz, que criança é prioridade absoluta e a gente precisa cuidar das nossas crianças e adolescentes no ambiente digital. E vejo um papel muito importante da sociedade civil nesse processo, com a resolução 245 do CONANDA deste ano, com as discussões sobre uma política para a proteção de criança e adolescente no ambiente digital. A gente também teve uma correria para fechar uma nova versão do PL de inteligência artificial, então a gente
também participa dessa frente, e acho que o que dialoga com a nossa discussão aqui de hoje é que a inteligência artificial também pode ser aplicada para fins, né, de segurança pública, de defesa. Existe no PL agora proposto uma exclusão de escopo com relação à defesa nacional, mas ele se aplica à segurança pública, então a gente consegue um avanço importante aqui. E lá tem alguns parâmetros, por exemplo, sobre reconhecimento biométrico à distância, também a proibição do uso de armas autônomas. E aí acho que desse ano um outro assunto importante, não foi dessa semana, né, mas um outro assunto importante e que dialoga com este congresso foi também a Convenção de Cybercrime da ONU. Então, muita coisa acontecendo, e outro assunto que também foi trazido aqui, a audiência pública da DPF 1143, de relatoria do ministro Zanin, que trata especificamente do uso de programas de intrusão e de invasão remota de aparelhos celulares. Então, acho que assim, isso só reitera a relevância não só do digital, mas também dessa interface do digital com o penal. Eu tenho que começar a minha fala fazendo também um disclaimer importante. A minha formação toda é em direito comercial. Eu fui para o Supremo Tribunal Federal me aventurar em constitucional, e aí, com a minha chegada no Ministério da Justiça, eu tive que me deparar com esse desafio que era compreender o direito penal e o processo penal de um ponto de vista mais aprofundado e mesmo prático. Eu tive uma sorte muito grande de ter como diretora da Secretaria de Direitos Digitais a Nathalie Fragoso, que já foi do Internet Lab, que é muito competente, é uma intelectual de ponta, uma pessoa não só que conhece muito do tema, mas que também trata com uma seriedade que eu nunca vi em outro lugar. Eu consegui aprender muito com ela e também com todas e todos que levaram contribuições para a Secretaria de Direito Digital para a gente poder avançar na compreensão dos desafios e da necessidade de regulamentação desses temas. Então, a Bianca, que está aqui, foi uma das nossas interlocutoras, o pessoal do IPREC também. Enfim, acho que de lá para cá eu tenho aprendido muito e tem sido um desafio importante para a Secretaria de Direitos Digitais, enquanto uma unidade dentro da estrutura do Ministério da Justiça, lidar também com esse tema. A Secretaria nasce em novembro do ano passado, muito voltada para a proteção de direitos, com foco em dados pessoais, inteligência artificial, criança e adolescente, e também essa frente de regulação de plataformas, mas no dia a dia o digital não vive em caixinhas, então a gente começa a dialogar e entender também, né, quais são as limitações colocadas dentro da nossa própria instituição e precisa adaptar e também endereçar essas questões. Então, este ano, durante, né, na audiência pública do Supremo Tribunal Federal, eu representei o Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal e a Conjur, que é um órgão de atuação próximo ao gabinete do ministro. Esse processo já foi um processo também para participação da audiência pública de compreensão do funcionamento das nossas instituições, de como as polícias se organizam, de como a segurança pública olha para esse caso. E aí eu acho que uma coisa muito importante, e aí vou explicar um pouco melhor a nossa opinião, mas que a gente, depois de muita conversa, inclusive com o ministro Lewandowski e com as forças policiais, a nossa conclusão, né, a opinião que a gente defendeu na audiência pública é que esta classificação específica, né, de software de intrusão e software de invasão remota, que basicamente, né, acessa via nossas infraestruturas de telecomunicação dados de terceiro, devem ser consideradas não só inconstitucionais, mas também ilícitas. E aí eu vou explicar um pouquinho para você o porquê desse posicionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, primeiro de tudo, acho que a gente, no âmbito dessa audiência, estava discutindo também o escopo de como que a gente interpreta aquelas garantias constitucionais do artigo 5º. Então, para além da gente ter a questão da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, a gente considera também, depois da emenda constitucional, a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E aí aqui o parâmetro também de interpretação que foi muito importante para esse caso, que na verdade, né, que ainda está aí aguardando uma decisão, é a questão da necessidade prévia de decisão judicial, como foi dito aqui no painel anterior,
para quebra de sigilo. E não é só uma decisão judicial, é uma decisão que tem que demonstrar a necessidade, a adequação e proporcionalidade do afastamento desses direitos fundamentais de intimidade, privacidade, imagem, dados pessoais. E que ela deve ser utilizada para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Isso é muito importante. Este parâmetro na Constituição brasileira é o que define basicamente a opinião do Ministério da Justiça, porque outros países, até como foi trazido aqui no painel anterior, como por exemplo a Espanha, não tem essa limitação para fins de investigação criminal em sua Constituição. Então, o parâmetro espanhol, que é sempre muito considerado e trazido, né, à discussão, principalmente também quando a gente vai para esses órgãos mais internacionalizados e esses espaços de cooperação das forças policiais, como o Interpol, a Ameripol, enfim. A gente tem no Brasil uma especificidade da nossa Constituição que coloca expressamente a questão da investigação criminal ou instrução processual penal. E aí, acho que estou fazendo esse rápido comentário com relação à Espanha, mas a gente tem um apanhado de países que tem basicamente essa exceção, ou que não tem essa colocado de forma tão expressa, né, essa limitação como o Brasil tem. E aí acho que uma coisa importante quando a gente fica falando em investigação, eu vou fazer um pouco esse comentário aqui, porque eu não sei se todo mundo, como eu inicialmente estava lá, mais do digital do que do penal, não sei se todo mundo lida com esses conceitos no seu dia a dia. Não sei se todo mundo sabe, mas assim, investigação e inteligência tem uma diferença gritante do ponto de vista tanto do seu objetivo como da sua finalidade. Então, a investigação, que aí está relacionada ao processo penal, de fato, né, a uma coleta de informações e uma produção de elementos probatórios que visa a instrução do processo judicial ou que necessite de uma decisão judicial, por exemplo, de quebra de sigilo, quando a gente vai olhar para esse grau de invasividade, de invasão na vida do cidadão, tem essa definição muito, muito específica e muito direcionada, né? Então, uma coisa que é importante é que, para todos esses tipos de invasões ou, enfim, intrusões, a gente tem, para outros tipos de tecnologia, parâmetros legais muito claros. Então, já foi trazido aqui, por exemplo, também a lei de interceptação telefônica. Então, interceptação de comunicações já tem no regime brasileiro algumas limitações e a gente consegue, por exemplo, pegar emprestado. Então, o artigo 10 da Lei 9.296 diz que constitui crime a realização de interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredos de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, a gente, por exemplo, consegue usar esse parâmetro para puxar para o digital e tentar compreender na nossa própria realidade, na nossa realidade digital, como a gente, enfim, poderia fazer qualquer tipo de adaptação nesse sentido. E aí, o conceito de inteligência que a gente adotou na nossa manifestação é da lei do CISBim. E lá fala que a atividade de inteligência objetiva a obtenção, a análise e disseminação de conhecimentos e basicamente, nesse contexto, o que a gente tem é uma necessidade de acesso à informação muito relacionado a dados abertos. E existe dentro, né, do vocabulário da inteligência uma expressão de dado negado. E o dado negado tem todo, enfim, uma doutrina para tratar disso, mas a interpretação que foi utilizada pelo Ministério da Justiça em um diálogo muito próximo com as nossas forças é que o dado negado, ele vem de um esforço, né, de inteligência dos dados abertos. Então, o dado negado não é o dado sigiloso necessariamente. Ele pode chegar a ser, se a gente conseguir, com base nos dados abertos, concluir, né, ou inferir um dado que precisaria, por exemplo, de uma decisão judicial para chegar. Mas a gente não pode ir direto nessa informação sigilosa sem uma decisão judicial, então uma quebra de sigilo direta, de acordo com esse conceito e essa interpretação que a gente tem ali da lei que basicamente conformou o CISBim como está hoje, né? E aí, outra coisa importante também do ponto de vista de finalidade é que a inteligência tem
é uma característica muito própria de ser mais aberta e de ser voltada para decisões mais macro. Então, decisões, por exemplo, do próprio Estado. Decisões específicas de casos específicos não se enquadram muito bem no conceito de inteligência, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente vai lidar com os casos, por exemplo, de violação de direitos humanos contra jornalistas, né? Enfim, a gente vê que existe um direcionamento muito certo. Este direcionamento para uma pessoa específica se distancia de forma muito gritante da própria concepção da inteligência e, por exemplo, de como chegar em dados sigilosos via dados abertos, né? E aí, uma coisa que a gente também acabou considerando bastante na nossa manifestação lá no Supremo Tribunal Federal, foi exatamente que, para inteligência, e a gente utilizando essa ideia de dados abertos, a gente não precisa, obviamente, de decisão judicial. Para investigações, uma vez que exista uma necessidade de acesso a uma informação sigilosa, essa informação somente poderá ser utilizada no processo, uma vez que a gente tenha decisão judicial e que ela venha com esses parâmetros que eu coloquei aqui, exatamente de proporcionalidade, necessidade, enfim. E aí, o que a gente entende, né, do ponto de vista, inclusive, deste cuidado com a decisão judicial? Nesse espaço que a gente consegue também, não só uma autorização, mas também um espaço para pensar parâmetros de auditoria e de controle da própria ação das forças policiais, né? Então, até aqui, uma preocupação que foi trazida no painel anterior, uma questão de preocupação com a preservação da cadeia de custódia da prova. É possível, inclusive, ter uma decisão judicial dizendo por quanto tempo, o que, em que lugar esse dado deve ser ou guardado ou, enfim, processado. Então, além de, enfim, ter uma preservação de um direito constitucional, a gente também consegue, na decisão judicial, ter espaço para exploração desses parâmetros. E aí, por que algumas pessoas já perguntaram assim, nossa, mas não é uma posição tanto quanto rígida, olhar dessa forma? Isso não vai, por exemplo, ao que foi trazido aqui nas perguntas, ter um impacto nas investigações, ou, enfim, na atuação de monitoramento de inteligência das polícias? Uma coisa que a gente começou a compreender é que esse tipo de software, uma vez que está na nossa infraestrutura crítica de telecomunicação, funciona como quase que um scanner de vulnerabilidades. Então, o que ele basicamente vai fazer é procurar a porta mais vulnerável, derrubar e conseguir acesso à infraestrutura toda de telecomunicações até encontrar o celular que está sendo procurado e, basicamente, se instalar como um malware, como um vírus. O que isso significa do ponto de vista de gestão da rede? E essa, inclusive, foi a sustentação oral também que a Anatel levou. Isso significa para a Anatel uma grande perda de segurança cibernética de toda a nossa infraestrutura de telecomunicações. Então, a não ser que exista qualquer outro meio possível, o ideal é a gente evitar sair derrubando porta de segurança para usar software que basicamente tem como parte do seu desenho criar esses tipos de vulnerabilidade. Então, o que a gente pediu na nossa proposição ali no Amicus Curiae é que, se de fato existir um caso em que se chegou, considerando todas essas medidas, né, proporcionalidade, necessidade, enfim, a polícia chegou à conclusão de que ela, de fato, precisa de um acesso remoto, de uma intrusão ou de uma invasão remota, isso obrigatoriamente deve ser feito via Anatel. Como a gente faz com leis de interceptação telefônica? É basicamente uma notificação. A Anatel, hoje, ela é toda automatizada, tem um sistema que recebe essas notificações e faz, de acordo com o parâmetro judicial, a interceptação, enfim, das ligações. E hoje, do ponto de vista do digital, a gente ainda não tem esse espaço construído na Anatel. Então, em paralelo ao desenvolvimento dessa tese, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça apresentaram um pedido formal à Anatel para que a gente criasse esse canal, que, se possível, inclusive, a gente criasse a solução, né, de tecnologia,
se não for possível criar a solução de tecnologia com, né, enfim, desenvolvimento interno, nacional, que a gente pelo menos crie esse espaço de notificação para, em casos extremos, em que haja necessidade de chegar no dado desse tipo de forma, que seja sempre via Anatel. O que a Anatel leva lá no Supremo é um posicionamento no sentido de que, do ponto de vista tecnológico, é possível, e eles têm interesse, enquanto agência, de centralizar esse tipo de atuação. Então, que a gente, né, leva para o Supremo? Por que a gente leva para o Supremo dessa forma? A gente leva, primeiro, por uma interpretação da própria Constituição e da legislação atual. A gente considera que o digital, ele não precisa refundar toda a internet. Às vezes eu falo isso, as pessoas ficam rindo de mim, mas assim, eu tenho a impressão, estudando direito digital há quase 15 anos, que tudo que está na internet as pessoas falam, mas não tem lei. E aí eu fico um pouco chocada, porque em nenhum outro setor eu vejo isso. Ninguém fala assim, olha, não é possível fazer isso na rua, mas rodovia precisa de lei. Não, o que se aplica na rua se aplica na rodovia. Mas nada que tem no analógico parece transpor com essa facilidade para o digital. Isso, na minha opinião, é um discurso um pouco criado. Assim. A gente precisa entender quais são as especificidades de fato do digital que nos obrigam a criar toda uma nova legislação e que, por exemplo, olhar para a lei de interceptação telefônica tem um problema. Tem algo da lei de interceptação telefônica que é limitante no digital. Aí eu acho que assim, no dia que eu estiver convencida disso, eu vou parar de defender que a gente faça uma interpretação mais abrangente para considerar os parâmetros, por exemplo, de interceptação telefônica para o digital. Tá mais perto? Gente, nossa, dá para ficar muito mais alta a minha voz. Desculpa. Nossa, vai ficar bem mais fácil, porque eu estava quase gritando. E eu tenho uma voz baixa mesmo. Obrigada, Chico. Imagina. Mas, enfim, e aí, então, a nossa leitura, e aí eu acho bem importante deixar isso claro, é que este tipo de solução específica que foi levada ao Supremo Tribunal Federal e que as pessoas classificam com uma certa recorrência como spyware, o software espião, porque ele entra na nossa infraestrutura de telecomunicações, para além da interpretação da própria legislação e da Constituição, temos um problema prático, que é a gente está acabando com a nossa segurança cibernética para que empresas estrangeiras usem a nossa infraestrutura para fazer o que quiser depois. Porque não tem como a gente concordar, enquanto Estado, com esse tipo de licitação, comprar esse tipo de software e mandar a Anatel derrubar todas as portas, né? Caiu a porta, devolve a porta de novo. Porque vai ser, assim, do ponto de vista de eficiência do gasto público, um absurdo. Então, a partir do momento que a gente diz pode comprar esse tipo de software, obviamente que a Anatel não vai ficar derrubando. E aí, o que a gente faz? A gente deixa um monte de porta aberta e isso vai, basicamente, resultar em enfim, mais ataques, mais situações de fraude, todo esse tipo de coisa. Então, trazendo aqui a opinião que a gente levou ao Supremo Tribunal Federal e que a gente desenvolveu em conjunto, e que essa sustentação oral, se eu não me engano, foi em maio, junho, de lá para cá a gente não parou, a gente continuou discutindo, continuou se aprofundando, e aí muita gente perguntava assim, por que vocês levaram essa opinião para o Supremo, sendo que o Ministério da Justiça tem esses tipos de tecnologia? E aí, a nossa resposta sempre foi, nós não temos, nós nunca compramos softwares espiões. Existiu, na verdade, uma tentativa no governo anterior de compra do Pegasus, que existe até uma ação no Tribunal de Contas da União sobre isso, uma tomada de contas, mas ele não foi concluída, e a gente não tem. Então, essa sempre foi a nossa resposta, do ponto de vista de fundamentação jurídica para respostas como, por exemplo, lei de acesso à informação, ou também do Congresso, né, os pedidos, as requisições de informação do Congresso, não existe uma descrição exaustiva dos tipos de solução por uma questão de segurança do poder investigativo das nossas polícias. Mas elas já responderam, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que não existe esse tipo de solução contratada no Ministério da Justiça. E aí, obviamente, que a segunda pergunta que vem mas assim, não tem esse tipo de coisa no Ministério da Justiça? Esse específico não existe, mas existe tecnologia aplicada à segurança no Ministério da Justiça.
Então, é importante a gente entender que nem tudo que a gente discute com relação a esse tema é spyware, é software espião. A gente também tem outros tipos de ferramentas que nem necessariamente é software. Então, a gente tem equipamentos, a gente tem plataformas, a gente, olhando, por exemplo, para as principais soluções que já foram comercializadas no Brasil, né? Eu já citei aqui de spyware, teve esse caso do Pegasus, mas também existe venda de MC Catchers, que é basicamente, né, pegar sinal da rede, que o mais famoso deles é o First Mile, porque do mesmo jeito que ele pode captar o sinal, ele pode, por exemplo, ficar te monitorando em termos de sinal o tempo inteiro e saber sua localização, mas o papel principal dele é chegar no sinal. Existe também outro tipo de solução que a gente, na verdade, entende como um equipamento, que tem alguns estudos que chamam Cellebrite, que é basicamente um equipamento para extração de dados. Ele é uma caixinha, e aí conecta o celular nessa caixinha, e tem a quebra da criptografia celular, e é possível extrair todos os dados. Tem também os equipamentos de dados abertos, fontes abertas, então é basicamente, né, conseguir, enfim, juntar o máximo de dados possível e do cruzamento desse dado chegar a algumas conclusões. E aí, se a gente lembrar né, do conceito de inteligência, muitos desses equipamentos têm um uso lícito. E a gente tem um que muita gente comenta, que é o Cortex, que é um equipamento no Ministério da Justiça que funciona como uma suíte de aplicações. Então, o Cortex nem é necessariamente um software que a gente compra licença, ele é de desenvolvimento interno, também não é um software espião. Ele é uma suíte, basicamente o que a gente tem numa página, quando a gente abre o computador no desktop do nosso Windows, tem lá um monte de aplicativos e a gente pode escolher qual que a gente usa. O Cortex é isso, uma suíte de aplicações, e é possível escolher qual que vai ser utilizado. Então, é possível escolher acesso às câmeras abertas, né, as câmeras que a gente tem em vias públicas. Tem lá todo o circuito de CCTV conectado ao Ministério da Justiça. Tem também, por exemplo, o banco de mandado de prisão, que é um banco do CNJ. Tem notas fiscais, tem cadastro do SUS, tem SOAS, que é voltado para benefícios sociais, enfim, tem um monte de coisa lá dentro e você pode escolher o que quer acessar. A gente tem uma outra suíte de aplicações muito importante, que é o Sinesp, que é basicamente toda a fonte de dados do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, tudo que a gente faz em segurança pública estadual se conecta ao Sinesp. A gente tem 14 estados que aderiram a esse sistema e é basicamente utilizar essa suíte como um espaço para preenchimento dos dados e acompanhamento das estatísticas junto ao governo federal. Então, por exemplo, uma coisa legal desse ano, esse ano foi a primeira vez que a gente pôde contribuir com dados federais para o anuário brasileiro do Fórum da Segurança Pública. Então, o anuário é já, enfim, super reconhecido como uma fonte de dados importantíssima para pensar política pública em segurança. A gente não conseguia contribuir, porque a gente não tinha dados dos estados no Ministério da Justiça, e depois que a gente conseguiu colocar o Sinesp de pé, o SUSP é de 2018, né? Então, de lá para cá, foi necessário todo um investimento para desenvolvimento do sistema, e esse ano foi a primeira vez que o sistema conseguiu produzir um relatório e entregar para a sociedade. Também é considerado, né, o Sinesp como uma suíte de aplicações. Basicamente, a gente junta todos os bancos de dados estaduais dentro desse espaço. E aí, o Cortex tem essa peculiaridade de ter muitos dados conectados, e por isso ele acaba sendo um espaço para inteligência importante. Mas isso significa que ele tem, por exemplo, já de frente eu vejo um problema, o Cortex tem um problema. Do ponto de vista de pensar a solução, poderia ser considerado um equipamento de dados abertos. Só que na prática, como é muita informação, e você consegue, por exemplo, usar a câmera de vigilância, né, a câmera de via pública, para uma frente, conectar com dados, por exemplo, de nota fiscal, ou, enfim,
fazer esse tipo de avaliação, ele é muito sensível. Então, o controle de acesso ao córtex tem que ser muito, muito grande. A gente não pode ter também qualquer tipo de acesso que misture o que é investigação e inteligência, porque isso cria confusão. Então, o Ministério da Justiça tem feito uma ação junto à Senasp e a DIOP, que é a secretaria responsável por cuidar do córtex, de criar esses padrões, de olhar cada vez mais o que a gente pode fazer, tanto em termos de auditoria como de desenho do sistema, para evitar essa exposição do cidadão e para garantir que a nossa suíte de inteligência não se misture com a nossa de investigação. Porque, do ponto de vista das investigações, muitas vezes com a decisão judicial e com a autorização para quebra de sigilo, o córtex pode ser também um espaço importante de conversa, um espaço importante, eu digo de conversa porque as polícias estaduais que usam, e um espaço importante também de onde que a gente encontra esse dado. E aí, eu acho que essa conversa toda que eu trago aqui, dos tipos de solução, o que a gente tem em segurança pública, tudo, a gente tem, obviamente, muito essa compreensão interna, mas de fora também existe essa compreensão. Então, a Bianca tem o estudo que ela trouxe aqui de ausência de proteção de dados da Transparência Brasil, o pessoal do IPREC tem o Mercadores de Insegurança, que tenta olhar do ponto de vista de lei de acesso à informação, o que existe lá dentro, como que existe esse funcionamento. E aí, acho que uma coisa importante que a gente tem usado muito como parâmetro para esses próximos passos que a gente está dando, pós audiência pública do Supremo, dentro do Ministério da Justiça, é começar a olhar parâmetros de outros sistemas. Então, tem um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que é o 990, de relatoria do ministro Toffoli, que tratou de relatórios de inteligência financeira feito pela Receita Federal e como poderia ser o compartilhamento desse dado com o Ministério Público. E é muito interessante porque tem uma lista do que é que deve existir em termos de relatório de inteligência financeira e a necessidade de um procedimento fiscalizatório dentro da Receita Federal para poder justificar e para poder também prestar contas. Então, por que isso foi feito dessa forma e como que a gente presta contas que não houve, por exemplo, nenhuma questão de phishing expedition. Então, se existir, por exemplo, que foi trazido aqui, um encontro fortuito de provas, isso tem que ficar caracterizado no processo administrativo na Receita Federal. E aí esse caso ele é muito interessante porque ele também trata de forma muito cuidadosa essa separação entre o que é inteligência e o que é investigação e como que o compartilhamento dessa informação deve acontecer. Então, na visão do Supremo Tribunal Federal, o dado de investigação, para ser utilizado em inteligência, tem muita restrição, porque ele depende de decisão judicial. O oposto acontece com um pouco mais de facilidade, só que aí a gente tem que ter cuidado para não cair exatamente na questão do phishing expedition e da caracterização da informação como prova. Nem toda informação funciona como prova no processo penal. Então, existe uma limitação nesse caso aqui, exatamente dessa caracterização. E aí, um outro caso também que a gente considerou muito e estudou a fundo foi o tema 977, também de relatoria do ministro Dias Toffoli, que fala exatamente da questão da aferição de ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial que teve acesso a celulares sem autorização judicial. Então, é basicamente extração de dados de celulares num ambiente de inteligência e como que isso pode ir, por exemplo, para um espaço de investigação. E a decisão do Supremo foi no sentido de que, se não tem uma decisão judicial para quebra de sigilo, isso não é prova, isso não pode ser utilizado, existe uma inconstitucionalidade, uma ilicitude. E aí, outra coisa também que a gente acompanha de perto são os 7 PLs que foram mencionados aqui sobre software espião. Tem o do senador Alessandro Vieira, que é o mais completo e o mais focado na questão que a gente está preocupado aqui, mas tem outros inclusive do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara,
e que tem uma visão quase que oposta à visão do senador Alessandro Vieira. Então, a gente acompanha todos eles, a gente já se manifestou em quase todos, com essa mesma visão que a gente está trazendo aqui, com essa mesma preocupação. Tem um deles que também é bem sensível, ele não é especificamente sobre o uso desse tipo de tecnologia, né, pela segurança pública ou pela defesa nacional, mas sobre a compra. E aí, nesse específico de licitação, por exemplo, a gente acompanha de perto e a gente fez já sugestão no âmbito, né, do governo federal, não sei se isso vai ser acatado como uma opinião da União, de ter mais mecanismo de transparência com relação à licitação. Então, esse é um PL importante para quem faz estudos como vocês, e para um acompanhamento próximo e para ter esse tipo de sugestão, porque ele que vai, inclusive, fazer alteração na lei de licitação. Eu não vou passar um por um, porque eu acho que eu já me alonguei falando bastante, mas quem tiver interesse, eu tenho aqui todo o mapeamento. E aí, uma outra coisa que a gente se deparou enquanto a gente estava fazendo esse estudo e levantando, né, essas sensibilidades, foi o tanto que a LGPD penal faz falta. E o tanto que existe uma interpretação muito equivocada do que é proteção de dados penais. Então, acho que assim, na época que saiu a LGPD, que ela foi sancionada, ficou um mito de que ela estava a segurança pública estava completamente fora do escopo da LGPD. Ainda que a gente fale, né, em leis que exista um escopo específico, leis principiológicas, como é a natureza da LGPD, dificilmente a gente consegue aplicar dessa forma. Então, não dá para dizer que o princípio da privacidade não se aplica à segurança pública, porque está lá escrito no artigo, sei lá, 3º da LGPD, que não se aplica à segurança pública, porque, assim, não tem como a lei desfazer o que é dito na Constituição. Então, essa interpretação, na minha opinião, e na opinião, né, hoje, que a gente leva à frente no Ministério da Justiça, é muito equivocada. Depois da emenda constitucional que traz proteção de dados pessoais para o artigo 5º, a gente começa a ver que essa frente principiológica que traz, né, que é trazida com a carga do artigo 5º da Constituição e que já existe na LGPD, deve ser aplicada a tudo e todos, inclusive a segurança pública. Então, hoje a gente faz esse esforço, e é muito engraçado porque quase todas as falas que eu faço no Ministério da Justiça eu começo falando isso, né? Olha, o escopo da LGPD, veja bem, não é uma interpretação assim tão literal do que está escrito ali e tal. E às vezes algumas pessoas causam uma certa estranheza, assim, tem gente que vem e fala, não, mas eu sempre ouvi que não se aplica à segurança pública. Não é assim, tanto por força da emenda constitucional, como pela carga principiológica que a própria LGPD tem. Isso resolve todos os nossos problemas? Não, longe disso. Então, uma das coisas que eu entendo, por exemplo, de sensibilidade com relação às nossas suítes de aplicação e aos nossos bancos de dados, é como a gente está, de fato, implementando a LGPD ou a proteção dos dados, se a gente for falar com a pessoa que está interpretação mais restrita, enfim, o artigo 5º, com relação a esses dados. E aí a gente também tem dialogado muito com a própria NPD e existe hoje já, né, no Congresso um projeto de lei, na verdade tem o anteprojeto e o projeto de lei que tratam desse tema. A gente tem acompanhado de perto e pensado um pouco como que a gente pode colocar de pé estratégias para que esse tema volte. Esse não é um tema fácil para o Congresso do momento, né? Então, assim, por mais que essa tenha sido uma semana vitoriosa para a PEC da segurança pública, a gente dificilmente consegue, com o Congresso que a gente tem hoje, discutir dados penais num viés garantista de proteção de direitos. Então, uma sacada que a gente teve na Secretaria de Direitos Digitais foi, existia, quando a gente entrou, uma discussão sobre o Pena Justa, que é um plano no âmbito da DPF 347, que tratou do estado inconstitucional de coisas nos presídios. Esse plano estava sendo elaborado enquanto a gente estava pensando tudo isso, e a gente conversou com o CNJ e falou, estamos preocupados com dados penais. O que vocês acham de incluir uma linha no Pena Justa sobre dados? E principalmente uma preocupação com dados de pessoas encarceradas. Eles toparam, a gente incluiu, esse plano é um plano conjunto, União e CNJ, ele foi enviado ao Supremo para homologação já, com essa parte específica de proteção de dados, e uma vez que o Pena Justa seja homologado pelo Supremo Tribunal Federal,
essa resolução ou essa eventual portaria do Ministério da Justiça com o CNJ vai ser de aplicação obrigatória. Então, ela ganha uma força executória importante para a gente começar a levar esse tema lá para a ponta e para o dia a dia das penitenciárias, das forças policiais, enfim. Então, a gente hoje está nesse processo de elaboração e discussão do que seria esse texto, se é uma resolução, uma portaria, que ato normativo que vai ser, mas que a gente entende que vai ser um passo importante. E aí, uma coisa que nos influenciou muito, né? Quando a gente começou a ver que, primeiro, o digital tem andado muito pouco, né? O ECA Digital, que foi aprovado na CCDD agora do Senado essa semana, foi o primeiro projeto de lei do digital com essa visão de proteção de direitos que passa nos últimos quase 2 anos, né? Então, foi um PL que a gente aprovou desde o início, a gente fala que nem é nosso, mas a gente sente como a primeira vitória do Executivo no tema. Então, para evitar, né, levar o tema e o confronto direto para uma arena que a gente tem dificuldade, acho que essas medidas infralegais levam o tema, tem uma força importante, né, de executória, então a gente consegue avançar, trazer marcos civilizatórios para essa questão, e preparando o caminho para em paralelo, né, a gente ir ganhando esse espaço. E aí eu sempre falo, né, quando eu toco nesse assunto, que assim, uma coisa que me inspirou muito a pensar nessa estratégia, e inspirou minha equipe, a Nathalie foi fundamental para isso também, foi como que a gente fez com a audiência de custódia. A audiência de custódia virou lei muito depois, foi o CNJ, muito empenhado na gestão do ministro também Lewandowski, em levar o tema e fez de uma forma via CNJ pulverizada. Hoje a gente vive muitos ataques à audiência de custódia, mas, assim, não fosse este caminho, eu não sei se a gente conseguiria sequer ter avançado, a depender do Congresso, e sustentar, porque hoje a gente vê quantas iniciativas aparecendo com retrocessos à audiência de custódia, e está lá, firme e forte, bem implementado. Não estou dizendo que não tem melhorias a serem feitas, a gente sempre pode fazer melhor, mas acho que a gente encontrou um caminho de implementação relevante. Eu não sei se a gente vai conseguir, não depende só, né, da nossa vontade, então não sei se a gente vai conseguir repetir o êxito de audiência de custódia com dados penais, mas essa é um pouco a nossa expectativa, e deixando muito claro que, assim, uma estratégia pensada para a gente ter resultados imediatos, enquanto a gente também trabalha numa frente legislativa importante, né? Mas garantindo que a gente não tenha retrocessos nessa área, porque às vezes a gente leva um PL com uma ideia, ele vira o contrário e a gente ainda sai com a derrota nas costas e levando bronca que levou o tema para lá. Então, um pouquinho com essa visão da gente discutir o tema e garantir que a gente tenha avanços. Eu falei muito, a minha ideia era trazer um pouquinho do que a gente tem pensado na Secretaria de Direitos Digitais, com quem que a gente está dialogando, né? Então, a NPD, CNJ, polícias, a Polícia Federal tem sido muito parceira em tentar entender melhor essas frentes, em contribuir para uma compreensão muito cuidadosa desse tema. A sociedade civil também tem participado, a gente tem recebido muita gente lá para conversar sobre isso, e eu espero que a gente consiga muito em breve colocar esses resultados na rua e trazer esses avanços que são muito necessários. E aí eu lembro, conversando com o pessoal do governo, existia assim uma preocupação, a gente tem que cuidar sempre, né, dessa frente de liberdade de expressão, um olhar muito específico para jornalistas. E aí eu falei, eu concordo, mas a gente vai olhar também para todo mundo, a gente não vai olhar, acho que o parâmetro constitucional que a gente quer olhar aqui foram os trazidos do artigo 5º, né? Então a gente tem que olhar para todo mundo hoje com um olhar de um governo de esquerda, e para a gente se preparar para que, independente de um governo de esquerda estar ou não estar lá, essas garantias permaneçam, funcionem, e a gente não tenha nenhum retrocesso em termos de direitos fundamentais. Obrigada pela atenção de vocês. Eu fico à disposição para ouvir as perguntas. Bom, temos aí um tempinho para um par de perguntas. Quem que se habilita?
Todo mundo com fome para almoço? O horário de almoço é sempre difícil. Então. Bom, se não temos nenhuma pergunta... Calma aí, por favor. Você tem que Vem. pegar aqui, ó. Tem que vir aqui. Porque senão não vai gravar. Exatamente. Muito obrigada por esse brilhante panorama. Eu queria saber, e na verdade talvez eu não tenha entendido tão bem, mas a minha pergunta é sobre o papel da Anatel no uso dessas medidas espiãs. Eu queria saber o que vocês têm, porque a gente tem um grande conflito em relação às ingerências da Anatel no digital, né? Tem muita polêmica sobre isso e parece que a Anatel puxa um pouquinho, estira um pouquinho a corda para tentar se fazer a agência protagonista aí nessa regulação. E eu queria saber como que tem sido esse diálogo e se você tem encontrado bons frutos da atuação da Anatel nesse ponto específico. Posso aproveitar? Fazer mais uma pergunta aí, você faz suas considerações finais. Aproveitando para falar de Anatel, já fala de NPD também. Acho que a gestão do ministro Lewandowski tem sido muito atenciosa em relação à NPD. Isso se mostra na retomada, por exemplo, das atividades, no ritmo de atividades do Conselho Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, né? Então, acho que seria legal entender também como é que vocês estão olhando para isso. E, enfim, as considerações finais. Obrigada pelas perguntas, pela palavra gentis também. Acho que primeiro com relação à Anatel, né? A Anatel tem colaborado, a gente tem um grupo de trabalho hoje pensando nisso. E o principal papel é a nossa possibilidade de ter um canal de notificação semelhante à interceptação telefônica, então que a gente possa, teve decisão judicial, não vai chegar um ofício de cada tribunal na Anatel, e é muito engraçado isso, porque às vezes o ofício vai parar em outro lugar. E aí demora, aí todo mundo fala, não funciona. Então, tem que ter um espaço, um canal de notificação centralizado, que seja um sistema. Chegou a decisão judicial, ela é cumprida imediatamente. Hoje é assim, com interceptação telefônica. Então, não existe esse canal hoje na Anatel para o digital, para essa questão de eu preciso acessar um telefone, e aí, de novo, acho muito importante isso, com decisão judicial, que olhe para a proporcionalidade, a estrita necessidade. Então, assim, é no caso excepcional que isso deve ser utilizado. Aí a Anatel vai lá e pode, por exemplo, ter um canal de comunicação como esse. Então, a gente tem feito esse pedido e a Anatel, nesse grupo de trabalho, tem dito, é possível, estamos fazendo o levantamento de orçamento, enfim, vendo como que a gente faz, e mais desafiador fica na nossa conta do Ministério da Justiça, como que chega e usam, porque não adianta ser um sistema que ninguém usa e ninguém conhece. Então, essa é uma frente. Uma outra frente todo pedido como esse deveria ser via Anatel, na nossa opinião. Por quê? Porque aí a Anatel vai trabalhar para derrubar uma porta de segurança, ela vai correr, ela vai monitorar, ela vai identificar que a porta caiu e ela vai restabelecer a segurança daquele espaço. Se a Anatel não fizer isso, a gente tem cada vez mais chances de ataques cibernéticos. O que acontece hoje? Hoje, existe na nossa infraestrutura esse tipo de software que parte da função dele, da forma como ele funciona, é derrubar a porta. Então, para a Anatel, é enxugar gelo, porque a Anatel fica lá, desesperada, procurando onde que está sendo derrubada a porta, e a gente está dizendo... E isso é uma das coisas que, por exemplo, eu acho que é equivocada no pedido da PGR ao Supremo, porque a PGR pergunta, precisa regulamentar? E achei muito acertada a decisão do ministro Zanin de transformar a ação de omissão, né, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em um ADPF, porque assim, eu não sei se a pergunta certa, eu, Lilian, discordo que essa é a pergunta, mas o judiciário não sabe se essa é a pergunta certa. Então, eu leio essa transformação de um ADO num ADPF em uma resposta do judiciário dizendo, eu não sei se eu concordo que a pergunta precisa regulamentar a spyware. Na verdade, a pergunta é ou não é inconstitucional o uso desse tipo de ferramenta? E o que o Ministério da Justiça está dizendo é inconstitucional e ilegal. Não só o parâmetro constitucional não nos autoriza, mas o parâmetro legal também
se a gente, por exemplo, fizer uma interpretação extensiva da lei de interceptação telefônica, também não possibilita esse tipo de uso de software. Então, eu acho que a pergunta da PGR deveria ter sido essa, né? É ou não é inconstitucional e não existe ausência de regulamentação? Porque a pergunta se existe ausência de regulamentação nos leva para um lugar de que é possível ter esse tipo de software que acaba com a nossa segurança cibernética de infraestruturas críticas de telecomunicação. Então, como é que a gente está, de um lado, aprovando esse tipo de solução e, do outro, criando uma política nacional de cibersegurança para garantir que não joguem bomba no nosso cabo submarino, que não entre vírus para tudo quanto é lado, porque essas portas estão derrubadas. Então, para a gente, enfim, garantir, né, um sistema incólume, um sistema que funciona, a Anatel precisa agir para evitar que essas portas sejam derrubadas. Para que isso de fato aconteça, a gente tem que proibir que esses softwares existam no Brasil. E aí não dá para simplesmente proibir tudo e não colocar nenhuma alternativa na mesa. Então, a alternativa tem que ser da própria Anatel ou do setor público, na minha opinião. Não pode ser uma alternativa comercializada de prateleira, como é o caso desses softwares, né? Que, assim, podemos dizer, não, só o poder público pode comprar. Quem garante? Quem fiscaliza? Que não tem privado comprando. Então, e quem fiscaliza que a porta que foi derrubada foi de um software do poder público e não de um privado? É impossível. Então, a gente está indo por esse caminho e fazendo uma interpretação da Constituição muito privacidade, intimidade e esse parâmetro de quebra de sigilo somente com decisão judicial. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E aí, com relação à NPD, Chico, a NPD tem sido também, acho que tem uma coisa muito importante para o Ministério da Justiça, desde que eu assumi a Secretaria de Direitos Digitais, que a gente precisa trabalhar cada vez mais pelo fortalecimento institucional da NPD. Ela foi criada num contexto de bastante vulnerabilidade, porque teve o veto à lei, né? Então a LGPD foi toda a frente, né, da autoridade, foi vetada à época pelo presidente Temer e ficou essa discussão, né, vai, por que caminho que vai, onde que vai ser criado, como que vai ser. No final, ela é criada dentro da presidência da República com pouco recurso, o que é, de certa forma, até um pouco um paradoxo, porque o executivo inteiro vive de escassez, exceto a presidência da República. Então, assim, onde que não tem cargo? Toda explanada, mas cargo tem na presidência da República. Mas a NPD é criada sem carreira, sem cargo, muito, muito enxuta, quase que, assim, um departamento, né, em termos de estrutura, do ponto de vista institucional mesmo. No governo Lula, a gente leva a NPD para o Ministério da Justiça e hoje, na gestão do ministro Lewandowski, o que a gente tem tentado fazer cada vez mais é fortalecer essa autoridade, porque ela ficou muito vulnerabilizada com esses movimentos todos, né? Esse diálogo próximo, esse cuidado, né? A gente tem mais ou menos 3 semanas, aprovou o concurso da NPD com 213 cargos. Então, assim, uma autoridade que hoje vive de pessoas que são removidas de outros lugares. Então, se você é servidor da Anatel, da Infraero, você pode pedir remoção para trabalhar na NPD, mas não existe um concurso para a NPD, não existe gente de uma carreira específica, não existe espaço específico de contratação que não seja esse tipo de remoção ou terceirizado. Então, pensem em montar toda uma autoridade, uma cultura organizacional que precisa ter dentro de uma agência com essa escassez de recurso. É difícil para a NPD. Então, a gente tem tentado andar com isso e fortalecer cada vez mais a autoridade, porque só assim a gente vai ter uma entrega em termos de proteção de dados pessoais. Enquanto a autoridade não conseguir, de fato, se colocar, né, como esse espaço, conseguir cada vez mais ter casos relevantes, se colocar no debate com essa centralidade, fica difícil. E aí, obviamente que a gente está fazendo o nosso máximo. Eu brinco que quando eu entrei na secretaria, a minha primeira tarefa foi reestabelecer o CNPD. Eu entrei em março, e aí eu me comprometi com o ministro Lewandowski que em 1 mês estaria tudo pronto. Demorou 4 meses, porque eu tinha colocado uma prioridade máxima, e eu ligava para as pessoas e falava,
eu preciso liberar isso não vai ficar assim, e a gente tem que dar essas respostas. Então, a burocracia às vezes também pesa com relação a esses prazos e ao quanto que a gente consegue ter de respostas imediatas, mas a gente tem cada vez mais feito isso. E nesse debate específico, para te dar uma resposta bem objetiva, Chico, a NPD tem atuado nessa frente de como que a gente anda cada vez mais com a efetividade de proteção de dados no âmbito penal. Então, a gente tem um diálogo muito próximo, o Ministério da Justiça tem notificado seus projetos à ANPD, então a gente tem conversado bastante para pensar nossa política de segurança pública já nascendo num diálogo sobre proteção de dados, né, super presente, via também esse espaço de fortalecimento, né? Então, enxergo como essas duas frentes, não só uma colaboração, né, uma proximidade, mas também um fortalecimento da autoridade. E aí, acho que uma coisa muito importante é que a gente tenha esses profissionais capacitados para irem para a NPD. Então, assim, eu comento que eles ficaram super felizes quando saiu o concurso. Teremos 200 e tantos cargos. Eu falei, gente, agora vamos para as universidades convencer o povo a estudar LGPD, porque, assim, tem que chegar com vontade para fazer acontecer. Então, enfim, esse tem sido um diálogo bem profícuo. Mas eu vou encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez, sempre uma alegria poder voltar para São Francisco, poder conversar sobre esse tema também no nosso dia a dia lá no Ministério da Justiça. Estou à disposição de todas e todos vocês que têm interesse nesse tema, que pesquisam, que se interessam sobre essas questões. Acho que a gente precisa aproveitar esse momento em que a gente tem um governo que se preocupa com essas questões, para a gente criar marcos que sejam relevantes para ficar e para que esses direitos, essas garantias fundamentais sejam sempre respeitadas. Então, contem conosco lá, nos procurem, é sempre um prazer receber todo mundo. E, mais uma vez, parabéns pela organização do evento, uma alegria estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Lília. Tinha certeza já de sair daqui, encerrar com a presença do Ministério aqui no Congresso seria uma boa ideia, mas eu não antecipava que ia ser uma ideia tão boa assim. Então, obrigado mesmo por você ter estado aqui com a gente hoje. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso 8º Congresso. Antes de passar a palavra para o Ivan, dar uma palavrinha, um tchau, e para a professora Marta, de fato, encerrar como nossa anfitriã aqui na São Francisco, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco nesses dias. Acho que foram, dos congressos que a gente já fez, acho que esse foi um congresso... É muito interessante como uma coisa sempre se renova, né? A gente acha que tem temas meio repetidos, né? Mas nunca tem tão repetidos assim, né? E foi uma alegria. Acho que foi um congresso muito, muito divertido de fazer, dos 8 que a gente teve. Queria fazer um agradecimento muito especial à equipe do Internet Lab como um todo, mas em especial na figura do André, tá ali em cima, que acho que merece uma salva de palmas. Porque o André coordenou maravilhosamente a operação desse congresso para ele, enfim, conseguir funcionar direitinho. Começamos as mesas sempre na hora prevista, encerramos bem, o coffee break funcionou, o nosso coquetel funcionou, tudo funcionou maravilhosamente bem. E é lógico, também agradecer toda a equipe do Lab, tá aqui o João, tá a Dani, tá a Paula ali em cima, Iná, enfim, todo mundo que tá lá fora também, Sabino, Vila, que estão ali no credenciamento, um agradecimento especial. E dizer que, da minha parte, é bem emocionante encerrar esse congresso também, porque esse é o meu último congresso como diretor executivo do Internet Lab. Depois de 10 anos estou saindo, no ano que vem haverá uma outra diretoria, algumas partes da diretoria se mantêm, mas como em qualquer organização da sociedade civil, né, a gente vê como muito bem-vinda a renovação dos quadros de liderança,
E aí, para mim, esse congresso sempre foi um projeto que sempre estava no coração, com muito carinho, porque é um espaço que a gente conseguiu construir muitas pontes importantes, né? E aí, queria agradecer de vocês estarem aqui comigo nesse momento que também é emocionante para mim. Bom, passar para o Ivan, para dar uma palavrinha, um tchau, e depois a professora Marta. Nem sabia que eu ia ter que falar, mas agradeço. Tá aqui na mesa? E se esse é o último congresso do Chico, esse foi o meu primeiro. Espero que não o último. Eu acho que foi muito bom o congresso. Quero agradecer mesmo ao Chico, a Internet Lab, pelo convite, a professora Marta, enfim, pela liderança, coordenação do congresso. O Chico já agradeceu o André, também gostaria de agradecer muito ele. A gente trabalhou bastante próximo nesse período que, enfim, um congresso de 3 dias, mas estava até conversando com a professora Marta ontem, a organização durou cerca de 3, 4 meses, com certeza. Então, enfim, dá muito trabalho pensar aí, para tudo acontecer direitinho. Então, enfim, agradecer ao público, as pessoas que vieram, enfim, fico muito feliz de ver pessoas também de outros painéis, Thalita, o Eric, estão aqui acompanhando os debates. Enfim, isso mostra, eu acho, um pouco todo mundo que estava no painel anterior também continua aqui para ouvir a doutora Lilian falando. Então, enfim, isso é muito, muito gratificante. Da minha parte, eu gostei muito e queria realmente só agradecer a todo mundo. Então, muito obrigado. Antes de passar para a Marta, eu queria dizer que na emoção eu esqueci de agradecer a Faculdade Marta, né? Que, enfim, uma parceira de primeira hora do Internet Lab, que também é nossa conselheira. Então, obrigado, Marta, por nos receber aqui. Eu que agradeço, Chico. Estou sentindo que vou ficando só eu aqui, como acho que é uma parceria antiga da Internet Lab, todo mundo que estava no início, de alguma maneira, foi tomando outros rumos, mas eu agradeço imensamente, digo isso sempre, por ter sido a pessoa procurada lá no início. A internet estava começando, a Internet Lab estava começando, e ver que, eu digo isso, né, a gente está assim, é um congresso esperado, ele já é 8 anos numa atividade ininterrupta, mesmo durante a pandemia. Então, e vejo aqui também o quanto isso para a faculdade foi importante, né? A gente tem disciplina de graduação agora específica sobre a interlocução entre processo penal e tecnologia, tem uma disciplina de pós-graduação de provas digitais, tem vários orientandos aqui, mestrandos e doutorandos trabalhando esse assunto. Então, acho que a faculdade se beneficia muito dessa parceria. Então, uma alegria enorme por mais um ano abrigar aqui o congresso. Agradeço a todos que acompanharam. Espero que a gente siga nisso. E, Chico, eu sou de fora, você também será de fora e certamente estará aqui nas próximas edições. E cumprimento na sua pessoa, acho que todo mundo que passou por aqui, Denis, Jaque, que estava aqui, eu acho que a importância da Internet Lab para, como pioneiro, assim, principalmente nessa área. A Internet Lab faz muitas coisas além da questão da vigilância e privacidade, mas ser pioneiro nesse debate, eu acho que tem produzido coisas muito, muito importantes. Eu não queria deixar de encerrar sem agradecer ao Ivan. Foi uma alegria, Ivan, ter trabalhado com você esse tempo todo, ao André, o pessoal todo do Internet Lab que cuidou para que isso funcionasse bem. Obrigada.